pessoal, tudo bem? A paz? Hoje nós vamos começar com mais uma mensagem que Deus colocou no meu coração para poder estar abençoando a vida de vocês. Eu espero que vocês possam ser abençoados. Bom, o tema da mensagem de hoje é: qual é a sua verdadeira motivação? Qual é a verdadeira motivação do seu coração? Isso é uma pergunta que me vem muito à mente hoje em dia quando eu for fazer as coisas, porque desde quando eu comecei a entender na Bíblia que coração para Deus é algo muito importante e que Ele valoriza a importância, justamente que Ele se importa com aquilo que o nosso coração realmente quer, que o nosso coração realmente deseja, eu comecei a prestar mais atenção nisso. Porque desde que eu entendi que as minhas orações, muitas vezes, por exemplo, elas não são atendidas porque a minha boca fala algo, mas o meu coração deseja outra coisa, eu comecei a perceber, caramba, na Bíblia, para Deus, o nosso coração, as inclinações dele, aquilo que está dentro dele, é muito importante. E não só pelo aquilo que está escrito, lá está, eu creio na palavra pelo aquilo que está escrito, mas também porque eu vivo e eu posso crer, porque eu tenho uma experiência com aquilo que está escrito. Por exemplo, na Bíblia tem um versículo que diz assim: sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. Coração são emoções saudáveis. E eu pude perceber a importância disso em várias áreas da minha vida, porque se a gente não tem emoções saudáveis, a gente não consegue projetar o nosso futuro, a gente não consegue viver o presente, a gente não consegue nem sequer fazer as pazes com o passado, a gente não consegue fazer nada na nossa vida se as nossas emoções não estiverem boas. E é aquilo, sem paz, uma pessoa sem paz não consegue viver uma vida. Uma pessoa no máximo sem paz, o que ela consegue? No máximo existir. Agora viver, não. E aí quando eu paro para pensar que Jesus Cristo é o príncipe da paz, eu percebo o quanto a gente precisa dele. A primeira pergunta que eu quero te fazer hoje, depois dessa, que é: qual é a tua verdadeira motivação? É se você já se encontrou numa situação como essa que eu vou te apresentar agora. Numa situação onde você se pergunta: meu Deus, por que meus sonhos não se realizam? Ou por que tal coisa não acontece? Por que demora tanto para acontecer? A última mensagem eu preguei sobre o tempo, sobre a nossa percepção do tempo e quanto ela está errada muitas vezes. Mas nessa mensagem, complementando seguidamente a outra, eu quero te fazer hoje você pensar nas suas motivações, porque é aquilo. Muitas pessoas, por exemplo, cristãs, elas perguntam: por que Deus não honra o meu sonho? Por que Ele não realiza o meu sonho? E aí eu te pergunto: será que o seu sonho é um sonho que surgiu do coração de Deus para sua mente, ou se o seu sonho surgiu do seu coração? E aí eu te lembro um versículo que diz bem assim: cuidado com o coração, porque o coração do homem é enganoso. Então você tem que tomar muito cuidado, porque as suas inclinações são enganosas. E eu vou te provar isso hoje. Mas primeiramente vamos para o versículo base da nossa mensagem de hoje, que é Mateus capítulo 5, versículo 3, que é sobre as bem-aventuranças, ou seja, nós vamos falar sobre uma vida aqui muito mais que feliz, porque bem-aventurado significa isso. Uma pessoa que é mais que feliz, uma pessoa que foi bem-aventurada, uma pessoa que conseguiu ter a mente alinhada com o céu, conseguiu ter uma vida boa aqui na Terra, porque é possível ter uma vida boa. Não uma vida sem problemas, mas uma vida estável, uma vida que em meio aos problemas você continua tendo paz, porque Jesus provou isso. Ele passou por diversos problemas. Por exemplo, ele estava no meio de uma tempestade, vocês conhecem a história. E os discípulos estavam todos desesperados, achando que o barco ia afundar, mas ele estava dormindo. Ou seja, paz que excede todo entendimento. Jesus Cristo mesmo fala: eu não dou a paz como o mundo dá. A minha paz eu vos dou. E a paz que ele dá é uma paz que, independente da tempestade, você pode estar no maior problema possível, você está em paz. Você está tranquilo, porque você sabe e confia naquele que te deu a ordem, naquele que cuida da sua vida, naquele que pensa em você e planeja sobre o seu respeito, porque Deus tem planejado todos os dias da sua vida. Então vamos para Mateus capítulo 5, versículo 3, as bem-aventuranças. E é o primeiro bem-aventurado. Vocês devem conhecer, eu até poderia estar falando de cor aqui, mas eu quero que você tenha intimidade com a palavra, comece a ler a palavra e comece a meditar, porque eu só cheguei a essa conclusão porque eu li. Vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 3, e diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. O que quer dizer ser pobre de espírito? Diferente daquilo que nós popularmente começamos a achar, pobre de espírito para nós culturalmente, pelo menos eu vou falar por mim, culturalmente, pobre de espírito significa uma pessoa materialista, avarenta, que não valoriza aquilo que verdadeiramente importa e só valoriza aquilo que é material, por status, enfim.
E sobre isso que nós vamos tratar hoje, mas esse bem-aventurado que é mais feliz, você já deve ter chegado lá, não é isso. Não é você ser uma pessoa avarenta, porque a maioria das pessoas, por exemplo, você vê os bilionários, o que eles fazem quando eles não têm paz? Eles pensam, eu vou tirar um ano sabático, eu vou tirar, por exemplo, eu vou ir em lugares luxuosos, eu vou fazer tais viagens, ou seja, é uma escapatória, é uma fuga. E isso vem de um vazio emocional, que se você não tratar, e a Bíblia fala muito sobre ter as emoções saudáveis. Se você não tiver as emoções saudáveis, você não cumpre teu propósito de vida. Você não cumpre aquilo que você foi criado. Afinal de contas, uma pessoa que tem a mente perturbada, uma pessoa que não tem as emoções saudáveis, ela vai sempre entrar num caminho de confusão mental, porque ela não sabe a sua identidade. E é por isso que nós vamos estar tratando aqui, porque esse pobre de espírito não é uma pessoa assim. É uma pessoa que foi capaz de esvaziar-se de si mesmo, esvaziar-se das suas próprias vontades, para poder viver a sua verdadeira vontade, que é a vontade do Pai. Para poder viver justamente os planos do Senhor. Porque a Bíblia diz em um versículo, Jesus Cristo ele fala, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é aquele que poda os ramos que não dão frutos. Porém, aqueles que dão frutos, o meu Pai, ele poda para que deem mais frutos. Então, você tem que analisar essa parábola, por quê? Porque nela está escrito algo muito interessante que é, tudo que vocês pedirem em meu nome, vocês conceberão. Ah, mas como assim? Deus ele vai dar tudo que eu desejo, tudo que eu preciso. Porque a gente pede tanta coisa ruim, tanta coisa errada, tanta coisa ilícita, tanta coisa má que poderia nos levar para a morte, nos destruir. Como é que ele tem a coragem de falar que tudo que eu pedir no nome dele eu vou receber? Ah, é porque você tem que analisar o contexto. A Bíblia diz, Jesus Cristo está falando, aquele que estiver plantado em mim, se ele pedir ao Pai crendo em meu nome, aí ele receberá. Quando você está plantado em Jesus Cristo, a única vontade que você tem é a dele para a sua vida. Você sonha os planos dele, os projetos dele. E aí sim a sua vida vai ser bem. Aí sim você vai ser um bem-aventurado. E é para isso que eu quero te alertar hoje. Porque as nossas inclinações do nosso coração são enganosas. E se a gente seguir pelo nosso caminho, a gente nunca vai conseguir ter uma vida plena, uma vida de paz, uma vida justamente de integridade, ou seja, uma pessoa completa. Você nunca vai conseguir encontrar isso se você seguir as inclinações do seu coração. Por isso, confia no Senhor. Entrega a tua vida, a tua direção nas mãos dele. Porque Deus ele não sabe errar. Você já errou e você vai continuar errando. Mas Deus nunca vai errar com você. Ah, então como eu sei que as inclinações do meu coração, se são as inclinações do meu coração, o meu sonho, ou se são os sonhos do Senhor? Se eu vivo os sonhos do Senhor? Simples, simples. Primeira coisa que eu quero te explicar é o seguinte. Deus ele não condena a materialidade desde que você não sobreponha ela sobre a espiritualidade. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas elas estão usando da materialidade para poder cobrir um vazio emocional. Todo grande sonho materialista tem a ver com um grande vazio emocional. As pessoas vivem por status, elas vivem justamente por aquilo que elas acham que elas vão ser bem vistas. Mas elas não vivem para elas mesmas. Logo, elas não conseguem ser felizes. Por que a gente deve procurar alinhamento, justamente? É porque se a gente alinhar a nossa vontade com a do Criador que nos criou, que diferente dos nossos pais, os nossos pais às vezes eles falam isso tipo de uma maneira um pouco, talvez, precipitada, o nosso Criador, diferente dos nossos pais, que às vezes podem falar de uma forma errônea, às vezes podem declarar algo na nossa vida, tipo assim, falando, ah, você vai ser um médico, mas aí se você for ser um médico, às vezes você nem vai se realizar. Às vezes você nem vai se realizar por completo. Porque eles, às vezes, vivem os sonhos deles e querem passar os sonhos deles para nós. Mas a diferença entre os nossos pais que podem errar nas suas inclinações justamente por isso, por confusão emocional, diferente dos nossos pais, o nosso Deus não erra, porque Ele nos criou. A Bíblia diz que Ele nos deu forma no ventre da nossa mãe. Ele mesmo nos criou. Na eternidade, nós já estávamos com Ele. E Ele partilhou justamente da sua herança com os nossos pais. A herança são os filhos. A herança do Senhor são os filhos. E nós, quando nós viemos através dos nossos pais, nós estamos aqui não para cumprir o propósito que os nossos pais acham para a nossa vida, mas sim para cumprir o propósito que Deus nos criou. Mas calma lá, também não sejamos radicais. Eu não estou falando que seus pais não têm autoridade para poder falar na sua vida. Até porque quando os nossos pais eles se espiritualizam, eles buscam justamente alinhamento com a visão de Deus, com o propósito de Deus para a vida deles e para a vida dos seus filhos. Então eles têm autoridade sim para poder falar e para poder declarar, inclusive, olha filho, você vai ser um grande pregador, você vai ser uma missionária, você vai ser uma pessoa evangelista, você vai ser uma pessoa
do louvor, você vai cantar, você vai oferecer louvores ao Senhor, enfim. O pai tem esse poder para dar destino ao filho, sim, biblicamente falando, e é respaldado pela Bíblia. Mas lá está, o pai e a mãe que buscam ter relacionamento com Deus diariamente e buscam justamente se alinhar com a vontade dele. Não sai escutando tudo só porque sim. Então você tem que procurar justamente alinhamento daquele que te criou para você saber. E o segundo ponto é, por que eu devo buscar alinhamento com a vontade de Deus? É porque muitas vezes nosso coração está tão ferido emocionalmente por pessoas que falaram coisas ruins do tipo, você nunca vai ser ninguém, pessoas que desdenharam da gente, pessoas que nos desvalorizaram. E a gente começa a carregar aquela ferida, aquele buraco emocional. E aí, os nossos sonhos, entre aspas, eles começam a surgir desses vazios. E a gente acha que se a gente conquistar tal coisa, tal título, tal objeto, uma casa, um relacionamento, a gente vai ser feliz. A gente vai se sentir valorizado e não é assim. O seu valor não é garantido pelas coisas que você tem, mas por quem você é, a sua verdadeira identidade, e ela está escondida em Cristo Jesus, o nosso Salvador, aquele que morreu por você e ressuscitou, para que você tenha vida e vida em abundância. Qual é o problema de eu olhar para as minhas vontades e esquecer da vontade de Deus? É porque, por exemplo, no Salmo 10, por exemplo, Davi ele fala, aqueles que se orgulham, aqueles que vivem na iniquidade, já não há espaço no seu coração para que Deus possa habitar. E eles zombam do Senhor no seu coração. Por isso que você tem que procurar se esvaziar de si próprio, ser cada vez mais uma pessoa pobre de espírito, no sentido de eu estou vazio para que Deus me preencha. Porque quando Ele me preenche, aí eu sou saciado. Então você tem que buscar todos os dias alinhamento com a vontade divina. Deus, esse é meu plano ou essa é a sua vontade? Essa vontade é minha ou essa vontade é tua para minha vida? Porque eu reconheço humildemente que os meus planos já me levaram para caminhos que me destruíram, que me machucaram, mas os teus planos sempre me levam para caminhos de paz e de amor. Por mais que eu possa passar por dificuldades, o final vai terminar bem. A Bíblia diz, melhor é o fim das coisas que o início delas em Eclesiastes. Vai terminar bem, nas mãos do Senhor termina bem. Então não importa o quanto você errou, se você se arrepender de verdade, sinceramente, para que Deus ele mude a sua história. Se você reconhecer a sua necessidade. E é isso que eu estou te convidando hoje a você fazer. A você reconhecer a sua necessidade diante do Pai. Muitos estão perdendo o reino de Deus, porque buscam viver de aparência para pessoas que não ligam e não entregam o coração para quem verdadeiramente importa. E essa pessoa é Deus. Não percam o reino de Deus. Não percam o reino dos céus. Não percam o reino de Deus por pessoas que muitas vezes não te valorizam, por pessoas que muitas vezes vão passar na sua vida, vão ir e vão embora, lançaram uma palavra de maldição na sua vida, e você começa a acreditar, começa a caminhar naquela palavra e você se afunda. Não perca o reino de Deus por isso. Antes, saiba a voz que você escuta. Jesus Cristo ele tinha duas opções em sua vida toda. Ou ele olhava para a voz do Pai, que falava que ele era filho, ou ele olhava para a voz dos fariseus, que falavam que ele era filho de demônio, que falaram que ele era o próprio Beelzebul, que ele agia por meio de Satanás. Ou você escolhe ouvir a voz de Deus, ou você escolhe ouvir a voz do mundo. Você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Ou você está com ele, ou você não está. Escolhe. Para de viver uma vida inconstante, porque a Bíblia deixa bem claro. Quando você é um inconstante, quando o seu coração está dividido, está entre Deus e o diabo, está entre Deus e o mundo, você não vai receber nada de Deus. A Bíblia diz, nem sabedoria. E sabedoria te garante vida, riqueza e prosperidade. Você não vai conseguir viver o seu propósito na Terra se você está com a mente dividida, se você não sabe a sua verdadeira identidade em Jesus Cristo. A Bíblia diz, não pense em tal homem que está com a mente dividida que irá receber algo de Deus, porque ele é um inconstante. Ele é levado como a onda do mar, não tem direção. Então você tem que saber, onde é que meu coração está? A quem o meu coração pertence? E eu termino essa mensagem te falando sobre uma história de um homem que viveu como eu e você, a história de um publicano, que está em Lucas capítulo 19, a história de Zaqueu, um homem pobre de espírito. Sabe por quê? Porque depois ele reconhece que precisa do Senhor e o Senhor entra na vida dele e ele é saciado. Eu vou te contar essa história como eu vi uma vez numa versão de um desenho bíblico. Ah, você pode falar, mas eu sou muito adulto. Não, calma lá. Acredite em mim. Desenhos bíblicos infantis, por exemplo, histórias infantis são a coisa mais inteligente que o ser humano consegue fazer.
porque eles pegam uma história complexa e colocam para qualquer pessoa entender. Por isso, eu vou te contar essa história se você me der a oportunidade e que você aprenda um pouco. Havia um homem que morava numa cidade, essa cidade era Jericó, e havia um mensageiro que estava passando por várias cidades, e uma delas era Jericó. Esse mensageiro realizava prodígios, milagres e maravilhas. Enquanto esse homem, outrora, ele vivia de ganância em ganância. Esse homem vivia justamente por bens materiais. Ele tinha um vazio em seu coração que ele achava que ele ia preencher roubando, maltratando as pessoas. Esse homem de baixa estatura também era baixo no sentido de caráter. Ele tomava das pessoas, ele criou uma grande fortuna. Só que a vida vai passando, o tempo vai passando, ele vai percebendo: meu Deus, o que isso está me trazendo de bom? As pessoas, eu sou difamado porque ele era um publicano judeu, ou seja, ele traiu de certa forma o seu povo, trabalhando para Roma. As pessoas viam ele como mau caráter. A família dele já estava começando a se dividir porque a mulher e o filho dele, uma vez, eles perceberam que esse mensageiro que fazia milagres, prodígios e maravilhas, que ele dava destino a que não tinha, estava para passar pela cidade. Então a mulher e o filho dele falam com ele: olha, esse mensageiro está passando aqui, por que nós não vamos ouvir o que ele tem a dizer? Mas o homem, em contrapartida, ele fala: não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que conquistar. Eu tenho que ir atrás dos meus objetivos, eu tenho que ir atrás dos meus sonhos, eu não vou perder meu tempo e não ver esse mensageiro. Se vocês quiserem, vão vocês. Ele desvalorizou aquilo que importava de verdade e começou a valorizar a materialidade por causa do seu vazio. Então ele sai de casa mais uma vez, ele deixa a mulher e o filho em casa, provavelmente eles foram ver esse mensageiro, e esse homem, ele passa pela cidade e começa a ver os milagres que esse mensageiro está fazendo. Só que o coração dele começa a ficar perturbado de curiosidade, porque ele queria entender: nossa, aquele homem está sendo curado, aquele homem que não tinha destino agora está tendo destino. Ele queria que isso acontecesse na vida dele também. E ele volta para a sua casa e ele começa a ficar mais triste ainda, porque ele começa a perceber: de que serviu toda essa riqueza que eu conquistei? De que serviu todo esse ouro que eu roubei? De que serviu eu trair meu povo? De que serviu eu estar mal falado? De que serviu a mulher dele não estava em casa, o filho dele não estava em casa? De que serviu eu deixar as minhas verdadeiras riquezas irem embora para focar em dinheiro, para focar em bens materiais? Então ele percebe, de repente, que esse homem estava passando, o mensageiro estava passando pela casa dele, por perto da casa dele. E aí, muito rapidamente, ele corre. Tem uma multidão em meio a esse mensageiro, afinal de contas ele realizava milagres. E aí ele sobe numa árvore e de longe ele vê aquele mensageiro. Mas o mensageiro, o que ele não sabia, é que ele tinha vindo ter um encontro com esse homem de baixa estatura. E aí, esse homem, ele fica lá olhando, observando, mas de repente o mensageiro olha para ele e fala: desce, porque hoje eu vou ir até a tua casa. Aquele homem muito feliz em seu coração, já recebendo a paz que excede todo entendimento. E agora você já deve ter entendido quem é esse homem, quem é esse mensageiro. Ele desce e fala para esse homem: mas mestre, eu não sou digno que você entre na minha casa. Porém, esse mestre, esse mensageiro, ele entra na casa dele, e as pessoas que estavam à volta estavam falando mal dele. Mais uma vez, está vendo? Você não pode ficar dando ouvidos a todas as vozes. Porque ou esse homem escutava a voz do mensageiro que falava que ele queria ir na casa dele, ou ele escutava a voz das pessoas. E as pessoas começaram a rejeitá-lo e a falar: ele vai para a casa desse pecador? Ele vai para a casa desse publicano miserável? Então, aí o mestre, ele começa a falar com esse homem, e esse homem já comovido, esse homem já quebrantado no seu coração, aí ele fala: mestre, de toda a minha riqueza eu vou dar metade para os pobres. Mas ele não estava fazendo isso para poder conquistar algo. Ele estava fazendo isso porque ele já tinha recebido aquilo que mais importava na vida dele. Tá? Isso vale deixar bem claro. E aí ele continua falando para o mestre: mestre, e se porventura eu roubei, ele aqui está confessando o seu pecado, o seu erro, eu vou devolver 4 vezes mais tudo aquilo que eu tinha. Porque ele percebeu que a riqueza não importava de verdade, sem ter um sentido. Riqueza nas mãos de uma pessoa que é uma pessoa sem sentido só potencializa só a solidão.
Então aí ele começa a falar e o mestre fala para ele: hoje verdadeiramente entrou salvação na sua casa. Então esse mensageiro, ele entrega aquilo que ele tem de mais precioso para Zaqueu. E o que ele tem de mais precioso para entregar é justamente a paz, a salvação que ele nos deu, o amor. Isso tudo ele entregou a Zaqueu naquele momento. E Zaqueu, com seu coração grato, ele pega seus recursos, depois de já transbordar, ele pega seus recursos e vai distribuir justamente para aquelas pessoas, como ele havia falado anteriormente. Dinheiro nas nossas mãos só tem uma função, que é servir o reino a qual nós declaramos e proclamamos quando falamos que somos cristãos, filhos do Deus vivo, filhos da graça desse Deus. Então a pergunta que eu te faço é: o que você escolhe? Ser como Zaqueu? Reconhecer a sua necessidade? Ou começar sempre a materializar as coisas? Começar a viver uma vida de perdição, continuar vivendo uma vida justamente onde você só, a cada dia só sobrevive. Sobrevive de dificuldade, mas não consegue viver de verdade. A escolha é sua. Porque quando nós estamos vivendo uma vida materialista, é como se nós estivéssemos sempre com sede. E ao invés de beber água, que sacia de verdade, nós bebamos Coca-Cola ou refrigerante. Aquilo vai dar só mais sede, nunca vai te saciar de verdade. Agora o nosso Deus, quando ele entra na nossa vida, ele é água viva, a Bíblia diz. Jesus Cristo é água viva. E cria-se nessa pessoa uma fonte de águas vivas, que são da vida eterna. Então essa pessoa não tem uma única escolha. A única escolha que essa pessoa tem é transbordar nas pessoas que estão à sua volta. Às vezes você quer uma transformação na sua família, uma transformação no seu lar. Por que você não começa buscando esse Deus todos os dias de joelho aqui? Às vezes você se pergunta: nossa, mas o processo está muito difícil. A minha família parece que quanto mais ora eu pioro. E é claro que vai ser assim. Parece realmente piora, porque o inimigo, a função dele é tirar a sua esperança, tirar os seus sonhos, instalar a depressão, instalar a morte, instalar o sentimento de eu não consigo, de eu não posso, e realmente você não pode, sem Jesus Cristo. Mas como está escrito na palavra, o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, e quando nós reconhecemos isso, como Zaqueu fez, o reino do céu se faz presente na nossa vida. E esse reino é impossível dele estar numa pessoa e ela não transbordar na vida daqueles que estão ao seu redor. Esse é o convite que eu te faço hoje. Toda vez que você tiver um sonho, um projeto, pergunta a Deus e pergunta a si mesmo: qual é a minha verdadeira motivação? Deus está atento ao seu coração. Como eu já disse, mais uma vez eu termino dizendo: muitos perdem o reino dos céus porque não analisam as suas verdadeiras motivações. Então, não perca, por favor. Não seja assim. Seja uma pessoa diferente, seja um pobre de espírito, uma pessoa que se esvazia para que Cristo preencha por inteiro. O tema original dessa mensagem, o subtítulo é: quanto mais vazio, mais cheio. E é assim na vida do cristão, a lógica de Deus é diferente. Quando eu me esvazio de mim mesmo, dos meus próprios desejos, sonhos, vontades, e começo a negar elas todos os dias, e começo a levar a minha cruz, a carregar a minha cruz todos os dias, isso começa a me dar um sentido. Jesus Cristo, ele não veio para os certinhos, não liga para as pessoas, para as vozes externas. Ele não veio para os certinhos, ele veio para aqueles que são arrependidos e quebrantados de coração. Ele não quer que você vista uma roupa super espiritual. Pouco importa para ele, por exemplo, o meu blazer, o que eu estou vestindo ou não. Pouco importa para ele se eu falo bem ou não. Quem faz é ele, quem transforma é ele. Nós só precisamos estar num lugar de dependência no Senhor. E é para isso que eu estou te convidando hoje. Seja um dependente do Senhor, uma pessoa pobre de espírito, um bem-aventurado, uma pessoa que é cheia do Espírito de Deus e menos de si. A convocação de hoje é: menos de mim, mais de Deus. Se você quer receber uma oração aceitando esse Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você nunca fez isso, você vai escrever nos comentários depois de fazer essa oração: eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, e meu nome está escrito no livro da vida, porque Ele vai escrever. O que significa isso? Quando você morrer aqui nessa terra, além de ter vivido uma vida com propósito, se você se entregar a Ele hoje, se você começar a olhar suas verdadeiras motivações, além disso, ainda tem a salvação, que é o maior prêmio para todo aquele que se diz filho de Deus. E é para isso que eu estou te convidando. Feche seus olhos hoje e vamos orar? Senhor, meu Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus, obrigado por essa oportunidade que nós estamos aqui, meu Deus, de te servir, de te louvar e de te buscar o teu santo nome.
Pai, para as pessoas, meu Deus, que estão reconhecendo, meu Deus, que precisam de Ti, meu Deus, hoje como seu único e suficiente Salvador, meu Pai, escreve o nome delas no livro da vida. Protege ela, meu Pai, envia os Teus anjos, meu Pai, para que venham cercá-la, porque na palavra está escrito que aquele que teme o Senhor, os anjos do Senhor acampam ao seu redor e os livra. Então protege elas, meu Pai, que elas venham querer mais e mais de Ti. Para aquela pessoa, meu Deus, que reconhece, meu Deus, isso, meu Deus, e quer alinhar a sua vida, eu te peço, por favor, meu Deus, mostre aquilo que são os Teus planos, para que ela venha, meu Deus, decidir se ela quer viver os planos Teus ou os planos dela. Para que assim, meu Deus, ela possa viver uma vida com sentido e com propósito hoje e para sempre. Até que o Senhor venha, meu Pai. Nós estamos aqui para Te glorificar. Que o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado hoje e para sempre, meu Pai, com o nosso testemunho. Que nós não venhamos apenas falar do amor, mas que nós venhamos testemunhar esse amor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que Ele prospere tudo que vocês fizerem, segundo a vontade dEle. Amém? Deus abençoe. Até a próxima mensagem.